E aí, galera, dando continuidade aqui ao nosso curso de Cálculo 2, vamos agora falar de funções de várias variáveis. A definição formal diz o seguinte, ó, uma função real f de n variáveis associa cada enupla x1, x2, xn pertencente a um domínio que está contido no Rn a um único número real w, que ele vai ser o f desse x1, x2 até o xn. O subconjunto D de Rn é chamado domínio da função e podemos denotar a função f por essa notação aqui, ó, a função de um domínio em um Rn para um R, ou seja, eu estou pegando um conjunto de vetores ou um conjunto de enúpleas do Rn e transformando em um número real. Então lembre-se, lá em função vetorial, a gente pegava um número, tá certo? A gente pegava um número e esse número ele era transformado em um vetor. Aqui é como se fosse o contrário. Eu estou pegando um vetor, a gente pode interpretar desse jeito, e transformando ele em um número, ou simplesmente você está pegando uma enupla e transformando em um número. E quando digo uma enupla, quer dizer o seguinte, o que é uma enupla? Se n for 2, você vai ter uma dupla. Se n for 3, você vai ter uma 3-upla. E aí, no caso, com n igual a 2, você estaria dizendo, por exemplo, que você estaria pegando um par ordenado xy e transformando esse par ordenado em um número, certo? Aí, como é um par ordenado, você tem que dizer que isso aqui, ó, pertence ao R2. Por isso que a definição coloca domínio contido em Rn, porque esse Rn pode ser o R2, pode ser o R3, pode ser o R4 e por aí vai. Mas a ideia é que você vai pegar um par ordenado, transformar em um número, ou você vai pegar uma terna ordenada e essa terna vai ser transformada em um número, tá certo? E aí esse número vai ser o f dessa terna ordenada ou o f dessa dupla ordenada, desse par ordenado, tá certo? Então, é um pouco diferente do que a gente conhece lá em cálculo 1, porque lá em cálculo 1 a gente calculava o f de x e dizia que o f de x ia ser igual a alguma coisa. Né? Então, se por exemplo eu tinha aqui minha função era f de x igual a x ao quadrado, aí eu dizia que o f de 1 é igual a 1 ao quadrado, que dá 1. Só que aqui, como eu estou trabalhando sempre com um par de um par ordenado para cima, né? Ou é um par ordenado, ou é uma terna, ou são 4, ou são 5, é uma enupla, eu não vou pegar apenas um valor, vou pegar vários valores e fazer alguma configuração algébrica com esses valores para que eles me resultem um número. Então vamos aos exemplos. Ó. Nessa letra A, eu tenho que o f de xy é igual a raiz quadrada de x mais y mais 1 sobre x menos y. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou pegando um par ordenado e vou transformar ele em um número. Então, por exemplo, vamos fazer aqui um teste. Ó. Quem é o f de 32? Quem é o f de 32? O f de 32 é trocar o x por 2 e o x por 3 e o y por 2. Se eu faço essa operação, eu vou ter o seguinte esqueminha. Terei essa expressão aqui, e se a gente for resolver essa expressão, a gente vai ter o quê? A gente vai ter ó, raiz de 6 sobre 2. É o máximo que dá para fazer aqui. Ó, raiz de 6 sobre 2. Seria a resposta. Então, eu peguei um par ordenado, 3, 2, e transformei ele no número raiz de 6 sobre 2. É isso que está acontecendo aqui. Então, nesse exemplo, eu tenho uma função que vai do R2, tá certo? Até o R. Ele pega pares ordenados do R2 e transforma em um número real. Por isso que a gente coloca aqui de R2 para R. Só que tem um detalhe, não é qualquer R2, tá certo? Não é qualquer par ordenado que vai me dar um número real. Por exemplo, ó, se eu pedir para você calcular o f de 1, 2, quem vai ser o f de 1, 2? Se eu for tentar calcular o f de 1, 2, eu vou ter a seguinte expressão. Nessa expressão, observe que o meu denominador vai se anular. E aí, portanto, eu não consigo calcular o f do par ordenado 1, 2. Do mesmo modo, eu não consigo calcular o f de 1 para qualquer y. F de 1, 2, F de 1, 3, F de 1, 4, F de 1, 5. Toda vez que o x for 1, eu não vou conseguir calcular o valor da minha função, porque o meu denominador vai se anular. E a gente sabe que não tem divisão por zero.
E aí, portanto, a gente já acrescenta aqui como é que faz para determinar o domínio da função. Para determinar o domínio da função, a gente tem que saber quais são as condições para essa lei de formação que aqui está. Então, quais são, isso aqui é a minha lei de formação da função, e quais são as condições para essa lei de formação? Quais são os valores que esse x e y podem assumir? Então, aqui no numerador eu tenho uma raiz. A gente sabe que uma raiz ela não pode ser negativa. Então, a primeira condição que a gente poderia já deixar anotada aqui, ó, é que esse x mais y mais 1 tem que ser maior ou igual do que zero. Isso aqui nos informa que o x mais y tem que ser maior ou igual do que menos 1. Então, se toda vida que eu somar o x mais y for maior do que menos 1, o meu numerador ele está bem definido. Já o denominador ele está bem definido toda vida que o meu x menos 1 ele for diferente de zero. Tem que ter um denominador diferente de zero, e isso significa dizer que o x tem que ser diferente de 1. Bem, então o meu domínio são todos os x e y pertencentes ao R2, tal que o x mais y é maior ou igual do que menos 1 e o x é diferente de 1. Então, o meu domínio, se a gente fosse escrever, escreveria dessa forma. O meu domínio são todos os pares ordenados x e y pertencentes ao R2, porque eu estou sempre pegando um par ordenado, eu não pego só o x ou só o y, eu pego um par ordenado. Então, são todos os pares ordenados pertencentes ao R2, tal que isso aqui acontece e isso aqui acontece. Tem que acontecer as duas coisas. Não adianta só a soma ser maior do que menos 1. Perceba que a soma aqui, ó, 1 mais 2, ela é maior do que menos 1. No entanto, o meu x não é diferente de 1. O meu x é igual a 1 e por isso eu não consegui calcular esse f de 1, 2. Então tem que atender essas duas condições. Tá bom? Bem, esse foi o exemplo da letra A. Vamos agora para o exemplo da letra B. No exemplo da letra B, mesmo esquema, eu tenho uma função aqui, ó, que eu estou pegando um par ordenado, e se eu fizer as continhas aqui, isso vai me dar um número. Então, de novo, se de repente eu quiser calcular o f de 8, 3, isso aqui vai ficar, ó, o x é 8, né? Então vai ficar 8 vezes o ln de 3 ao quadrado menos 8. E aí, no final das contas, eu vou ter 8 vezes o ln de 1. E quem é o ln de 1? ln de 1 é 0, tá certo? Pensa um pouquinho porque que o ln de 1 é 0, né? E aí, o ln de 1 sendo 0, isso aqui vai ficar 8 vezes 0, que vai resultar em 0. Então, esse par ordenado, 8, 3, vai se transformar no número 0. E aí, quais são as condições para o domínio dessa função? Dada essa função que aqui está, o que deve ocorrer com o x e o y? O que deve ocorrer com essa lei de formação para que eu consiga calcular o f de x e y? Então, a única condição aqui é para essa parte do logaritmo, que a gente chama de logaritmano, e em todo logaritmo, o logaritmano ele deve ser maior do que 0. E aí, portanto, a única condição é que esse y² menos x deve ser maior do que 0, e, portanto, esse y² tem que ser maior do que x. Então, o meu domínio são todos os pares ordenados, tal que esse y² ele é maior do que x. Já na minha letra C, ó, eu tenho uma função que ela está pegando uma terna ordenada e vai transformar em um número, né? Então, por exemplo, quem é o f de 1, 2, 3? O f de 1, 2, 3 é trocar o x por 1, o y por 2 e o z por 3. Então, isso vai ficar 1 mais 2 mais 3. Isso aí resulta em 6. Então, esse terno ordenado está se transformando no número 6. E aí, qual é a condição, né? Isso aqui foi um exemplo, e qual é a condição para essa lei de formação aqui? Estou com minha lei de formação, o x e o yz pode assumir qualquer coisa, pode assumir qualquer valor? Nesse exemplo, sim. Tá? Então, a gente poderia simplesmente dizer que o domínio dessa função é igual a todo o R3. Toda terna ordenada, todo x, y, z que você colocar vai dar certo. Você vai conseguir calcular o f de x, y, z. Aqui não era toda dupla que você ia conseguir, tá certo? Não era todo par ordenado que você conseguiria calcular o f de x, y. Como a gente viu, o f de 1, 2 não seria possível calcular. Aí, aqui eu já estou mostrando um exemplo que para qualquer terna, para qualquer trio aqui, eu vou conseguir calcular o f de x, y, z. Tá bom? Então, vamos agora, já que a gente entendeu essa lógica do funcionamento das funções de várias variáveis, né? Eu coloquei aqui funções de 2 variáveis e funções de 3 variáveis. Vamos entender como é o comportamento do gráfico de uma função de várias variáveis.
Então, nós estamos aqui com a definição do que é um gráfico. A definição diz o seguinte, ó, seja f de domínio contido em Rn, em R, uma função de n variáveis, tá certo? Então, a função de n variáveis vai pegar um domínio do Rn, ou seja, é um domínio do R2, que é um par ordenado, como foi naquele exemplo 1 e 2, ou é um domínio do R3, que é uma terna ordenada, ou do R4, por aí vai. A definição mais geral coloca Rn de uma função de n variáveis. Definimos o gráfico de f, denotado por g de f, como um subconjunto de Rn mais 1. Então, o gráfico é um subconjunto de Rn mais 1. Se minha função é de Rn em R, ou seja, se minha função pega n uplas e transforma em um número, o gráfico ele é formado por n mais uma uplas. Isso é muito parecido com o que a gente via lá em função de uma variável. Porque lá em função de uma variável, quando tinha f de x igual a x ao quadrado, e eu calculava f de 2 e via que isso era 4, isso aqui me dava um par ordenado, que era o x sendo 2 e o y sendo 4. Então, eu tinha uma função de R em R e o meu gráfico era o conjunto de todos os pares ordenados, ou seja, era um conjunto de R2. Então, veja aí a semelhança. Era uma função de R em R, lá em cálculo 1, e o meu gráfico é o conjunto do R2, porque eu vou pegar aquele x que eu utilizei e a resposta. E aqui é o mesmo esquema, eu vou pegar os valores que eu utilizei e sua resposta. Por isso que a gente escreve desse jeito aqui, é formado por todos os pontos de Rn mais 1, ou seja, os valores que eu utilizei de x1 até x2 e a resposta. E aí por isso que eu vou ter aqui de x1 até xn, deixa eu corrigir isso aqui, pessoal, de x1 até xn, e aqui também de x1 até xn, e sua resposta. Aí esse x1 até xn pertence ao domínio, nada de muito estranho aqui. Eu estou pegando os pares ordenados, eu estou formando uma enupla ordenada, onde eu vou utilizar os valores que estão na lei de formação e sua resposta. O que a gente faz lá em cálculo 1? Eu uso o valor do domínio, que é 2, o valor que eu vou utilizar na lei de formação, quando eu calculo f2, e a sua resposta, que é 4, que seria o correspondente aqui x, o correspondente y de x, tá bom? Então, vamos esboçar o gráfico. A gente só vai conseguir esboçar o gráfico de funções de R2 em R. Por quê? Vamos raciocinar aqui. Porque em funções de R2 em R, eu vou ter aqui um par ordenado, e esse par ordenado vai se transformar em um número que eu vou chamar de z. E aí, portanto, o gráfico dessa função é formado por todos os conjuntos dos valores que eu utilizei, x, y, e a resposta. Então, é formado por uma terna ordenada, o gráfico. Todas as ternas ordenadas, x, y, z, todos os pontos de ternas ordenadas x, y, z vão me dar o meu gráfico, que no contexto de uma função de duas variáveis vai ser uma superfície, que a gente já estudou em vídeos anteriores, né? A gente já estudou lá as superfícies quádricas, e aí a ideia é que essas funções de várias variáveis, de duas variáveis que a gente vai estar utilizando, o gráfico dela vai se tornar uma superfície. Então, por exemplo, isso aqui é uma função de duas variáveis. Está aqui, ó, a lei de formação só tem duas variáveis, a lei de formação só tem duas variáveis. Então, eu vou ter aqui valores para x e y e vou ter a resposta, que vai ser o terceiro valor. Então, quando eu usar esse x e y, que eu substituo na forma, e souber o terceiro valor, eu vou ter três valores, que esses três valores juntos vão... Um conjunto desses três valores vai me fornecer o gráfico. Então, nesse exemplo 1, a gente tem o seguinte esqueminha. Eu tenho que f de x e y é igual a 6 menos 3x menos 2y, e, portanto, esse f de x e y, eu posso trocar isso aqui por z, e aí isso aqui vai me dar um valor z, e aí, portanto, eu posso dizer que isso aqui vai ser z igual a 6 menos 3x menos 2y, levando todo mundo para o primeiro membro, eu vou ficar com a seguinte expressão. Então, essa expressão que aqui está, ela me fornece uma superfície. No caso aqui, isso aqui é a equação de um plano, tá certo? Para quem aí lembra das ideias de geometria analítica, isso aqui, ó, esse formato ax mais by mais cz mais d igual a zero, é o formato de uma equação no plano, onde esse 3, 2 e 1 aqui são justamente as coordenadas do vetor ortogonal ao plano. Então, isso aqui é um plano.
como é um plano, na hora de desenhar, de esboçar o gráfico, se eu já sei que isso aqui é um plano, eu vou lá desenhar o R3, e ao desenhar o R3, eu tenho que entender que para desenhar a equação de um plano, eu preciso saber aonde esse plano corta os eixos x, y e z. E aí, para isso, eu zero as outras duas variáveis. Então, se eu quero saber aonde esse plano corta o eixo z, eu zero x e zero y, né? Porque aí só vai ter o z. Ou ele vai me dizer aonde ele vai cortar aqui no eixo z. Então, se eu zero x e zero y, eu vou ficar com z menos 6 igual a zero, e, portanto, z igual a 6. Então, esse plano corta o eixo z no número 6. Se eu quiser saber onde ele corta no eixo x, eu vou zerar o y e o z, e aí eu fico com 3x menos 6 igual a 0, ou seja, 3x igual a 6 e, portanto, x igual a 2. Para um pouco, para refletir, né? Se eu zerar todo mundo, eu vou ficar com 3x menos 6 igual a 0 e, portanto, x igual a 2. Então, vou marcar aqui o 2, ó. E depois, se o z e o y, o z e o x é igual a 0, ó, se o z e o x é igual a 0, eu vou ficar com 2y igual a 6, 2y igual a 6, y igual a 3. Então, pronto, está aqui onde ele corta o eixo y, e aí é só ligar aí os segmentos, e aí quando a gente liga os segmentos, a gente fica com esse esboço da equação do plano, né? O plano, logicamente, que não é só isso aqui. Isso aqui é como se o plano tivesse inclinado, e na inclinação dele ele corta os eixos dessa forma, mas aí esse plano ele continua, tá bom? Isso aqui é um pedaço do plano, digamos assim. No exemplo 2 vai ficar o quê? Então, no exemplo 2, a gente fazendo o mesmo esqueminha vai dizer que z é igual a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Elevando ambos os membros ao quadrado, tá certo? A gente vai ficar com... E aí agora, se levar o x ao quadrado e o y ao quadrado para o outro lado, a gente vai ficar com a seguinte expressão, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 9. Isso aqui, pessoal, é a equação de uma esfera centrada na origem e com raio 3. Raio 3 aqui, porque é a raiz quadrada desse número que aqui está, tá? Então, essa equação, quando a gente monta ela, isso aqui me dá a equação de uma esfera, né? Quando eu substituo isso aqui por z e faço alguma manipulação algébrica, eu tenho a equação de uma esfera. E aí vamos desenhar essa esfera. Só que, na verdade, não vai ser a equação de uma esfera, porque apesar disso aqui ser uma esfera, isso aqui só é válido para z maior ou igual a 0. Porque não tem como z ser negativo aqui nessa expressão, né? A gente começou com z igual a isso, eu estou com z mais isso aqui, e aí o z não tem como ser negativo. Só que quando a gente olha para essa equação, a gente sabe que isso aqui é a equação da esfera, só que como essa equação veio de uma equação inicial, e nessa equação inicial a gente sabe que o z é sempre positivo, não vai ter a parte negativa, então essa esfera não passa do plano XY, não vai para baixo do plano XY, e aí a gente teria um esboço assim, ó. Um esboço dessa forma representando a semisfera. Então, como eu disse, eu não tenho a parte de baixo aqui, porque o z é sempre positivo. Se eu fizer a parte do desenho de baixo, estou dizendo que o z poderia ser negativo. E nesse caso aqui, o z não vai ser negativo. E aí, lembrando ó, que o raio aqui é 3, aqui também vai ser 3, para trás menos 3, para cá menos 3 e por aí vai, tá? Então, aqui está o esboço dessa superfície que representa o gráfico da função g dada por essa expressão que aqui está, tá bom? E aí, por último, ó, vamos para o exemplo 3. Então, perceba, ó, antes de fazer o exemplo 3, que para conseguir fazer o gráfico dessas funções, é preciso dominar um pouco de geometria analítica. É preciso entender as superfícies quadradas que já foram estudadas, é preciso saber qual é a equação do plano, porque aqui são essas figuras que vão ser desenhadas. Nas funções de RE, a gente tem parábola, tem circunferência, tem elipse, né? Não funções, né? Mas pelo menos curvas. Aqui a curva é uma superfície, no caso, quem está fazendo o papel da curva é uma superfície, e aí eu preciso dominar aqueles conceitos de superfície para conseguir fazer o esboço. Então, por exemplo, nessa situação aqui, que pede para determinar o domínio e a imagem esboçar o gráfico, o domínio, o x e o y pode ser qualquer valor. Não tem aqui, diante da expressão, uma condição para esse domínio. O x e o y pode ser qualquer valor. Agora a imagem, o z vai ser qualquer valor?
Quando eu escrevo z igual a 4x ao quadrado mais y ao quadrado. Z é a imagem, é a resposta, que é o número que vai resultar quando eu troco o x e o y para um determinado valor. E aí eu vou ter um número z. E aí esse z, que é a imagem, ele vai ser qualquer valor? Não, ele não vai ser qualquer valor, porque observe que o z sempre vai ser positivo. Porque isso aqui é um número positivo e isso aqui é um número positivo. Ou zero, né? Isso aqui pode ser zero, mas nunca vai ser negativo. Então, o z, a imagem z, sempre vai ser um número maior ou igual do que zero. Isso seria a minha imagem. Então, a imagem são todos os valores, são todos os números pertencentes. É um z pertencente aos reais, tal que esse número z ele é maior ou igual do que zero. Então, que figura é essa daqui? Bem, quem lembra aí de superfícies quádricas de vídeos anteriores, isso aqui representa um paraboloide, tá certo? Então, é só fazer aqueles esqueminhas. Se o z for igual ao k, o que, que acontece com essa expressão? Se o z for 1, faz um teste assim. Se o z for 1, essa expressão vira o quê? Se o z for 2, essa expressão vira o quê? Então, você vai perceber que você vai ter diversas elipses. E aí, se o x for igual a 1, a 2, a 3, você vai ter parábola. Se o y for igual a 1, a 2, a 3, você vai ter parábola. E aí, você vai ter aí, no caso, um paraboloide. E esse paraboloide vai ter... ele é sobre o eixo z, né? É um paraboloide sobre o eixo z. E aí a gente vai ter a seguinte figura. Ó, já desenhei aqui a elipse, porque eu sei que a depender do z, se o z for 1, se o z for 2, se o z for 3, eu vou ter diversas elipses. E aí vão vir as parábolas. A gente já discutiu esse tipo de figura em outros vídeos, não vou entrar em detalhes aqui, é bom revisar. E aí a gente vai ter essa superfície aqui, que seria o nosso paraboloide. É um paraboloide que essa curva aqui, quando z é um determinado número, vai formar elipse. E essas elipses elas são sempre mais esticadas para o eixo y, tá certo? Ela poderia ser uma elipse mais esticada aqui para o eixo x, mas não, é uma elipse mais esticada para o eixo y. Ou seja, é uma elipse cujo eixo maior é paralelo ao eixo y. É bom dominar essas informações para conseguir desenhar a figura com exatidão, tá certo? E aí por que esse paraboloide vai ter elipse cujo o eixo maior, na verdade são várias elipses, eu desenhei uma aqui, esse paraboloide ele continua, lembre-se disso, tá? E aqui você tem várias outras elipses, são várias outras elipses que vão se reunindo até formar essa figura que é o paraboloide. Mas todas essas elipses são elipses com um eixo maior paralelo ao eixo y, e aí é importante que você pare um pouco para entender por que isso é verdade. Bem, paro por aqui, falamos um pouco aí do que é uma função de várias variáveis e estudamos os gráficos de funções de duas variáveis. Os gráficos que a gente vai estar trabalhando sempre serão de funções de duas variáveis, e para eu conseguir fazer os esboços desses gráficos é importante que a gente domine os conceitos de quádricas vistos anteriormente. Bem, paro por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.